Primeiríssimo estudo bíblico de 2024 aqui no nosso canal, e nós vamos começar com o pé direito. Nós vamos ler alguns livros sobre a Carta aos Hebreus, essa maravilhosa carta aí localizada no final do Novo Testamento, e eu estou bastante empolgado, que é um dos meus livros favoritos aí da Bíblia, e Hebreus tem muito a nos ensinar. E para isso eu separei dois livros aqui no comecinho desse ano. Nós vamos ler um nessa semana, hoje, agora, e um outro semana que vem, um em português, semana que vem em inglês, ambos lidando com Hebreus, especificamente o uso do Antigo Testamento em Hebreus, que é uma das coisas mais importantes para você fazer a sua leitura correta, adequada e com uma certa profundidade aqui da carta aos Hebreus. Certo, gente? Então, hoje nós vamos ver um livro chamado Sombras de Cristo, o uso do Antigo Testamento no Novo. Vou deixar aí para vocês. E foi escrito pelo pastor Tiago Oliveira. Ele é diretor do seminário Martin Butzer, lá de Portugal. Ele é pastor lá em Portugal também. E esse livro, ele é fantástico, ele é muito bom, publicado aí, como eu falei para vocês, pela editora Fiel. Vou deixar o link aqui na descrição para vocês adquirirem. Adquirindo pelo link, vocês estão ajudando o canal aqui também mais um pouquinho. E, pessoal, esse estudo do pastor Tiago Oliveira é muito importante, porque ele vai analisar a questão do uso do Antigo Testamento em Hebreus, e já deixa no comentário o que você está achando desses estudos bíblicos nossos aqui, qual que é a sua relação com Hebreus, se você já leu Hebreus, se você já fez um estudo sobre Hebreus, e quais livros você quer ver mais sobre Hebreus aqui no canal, tá? E nesse livro, pessoal, eu tive o privilégio de contribuir com a tradução dele, tá? E eu tenho o PDF, portanto, original, né, do livro, concedido pela editora que publicou ele em inglês, tá? Por quê? Apesar dele ser português, essa é a dissertação de mestrado dele no Puritan, então ele escreveu todo em inglês, então precisou ser traduzida para o português novamente, tá? Então, esse estudo que ele fez é catalogar e separar para nós o que está no livro Sombra de Cristo, tá? O uso do Antigo Testamento em Hebreus. Como Hebreus lia o Antigo Testamento e fazia uso, então, do Antigo Testamento na sua grandiosa carta aqui. Tá, gente? A gente vai ver algumas coisas importantes aqui desse livro nos dias de hoje. Não esquece que lá no meu Instagram, Orlando_William, você vai ter mini resenhas de todos os livros que eu ler esse ano. A meta é 120, talvez mais, talvez menos aí, vamos ver como que desenrola aí ao longo do ano, tá? E você tem lá uma série de mini resenhas para vocês aproveitarem melhor. Vai ter a bibliografia completa, a citação, a referência completa, né, do livro. Então me segue lá para vocês terem mais essas dicas aí, além do vídeo aqui, que eu trago outras coisas, tá? Você tem aí o texto no Instagram para vocês terem um melhor proveito, tá? Então indico demais, já fica a dica para vocês, um livro maravilhoso aí em português sobre o uso do Antigo Testamento em Hebreus, que é uma área em muita ascensão hoje em dia, né? O que é a questão aí da relação do Antigo Testamento com o Novo, especialmente na questão hermenêutica. Tudo bem, gente? Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha no conteúdo e no diferencial desse livro Sombras de Cristo para nós, certo? Na verdade, essa é uma releitura minha, como eu trabalhei na tradução, eu fiz uma leitura exaustiva, agora eu fiz uma releitura para ficar bem cravado o conteúdo mesmo, mais ainda, né? O que o Tiago traz nesse livro de novidade, porque você tem um monte de estudos sobre o Antigo Testamento em Hebreus, né? Um ponto que eu acho extremamente essencial na exegese bíblica e que é extremamente raro de se fazerem. Eu busco fazer isso nos meus artigos acadêmicos. Então, se você colocar lá, por exemplo, Revista Teológica de Jonathan Edwards, você entra no site do Seminário de Jonathan Edwards, está lá, Revista Teológica, você vai ter lá alguns artigos meus publicados em cada edição. O que você tem lá é a minha tentativa de fazer o quê? Explicitar os pressupostos hermenêuticos dos autores bíblicos. O que quer dizer isso? Por trás do discurso inspirado do texto bíblico, existem certos pressupostos de Paulo, de Pedro, de Isaías, de Moisés, por exemplo, né, sem os quais não seria possível eles dizerem o que eles disseram. Tá? Então, o que o Tiago Oliveira faz nesse livro é exatamente isso. Ele vai mostrar os pressupostos teológicos do autor aos Hebreus para a sua leitura do Antigo Testamento. E aí vai dizer, olha, você pode concordar ou não com os pressupostos dos autores hebreus. Nós, como cristãos, obviamente nós concordamos. Os pressupostos bíblicos devem ser os nossos pressupostos, como revelação especial e perfeita de Deus para nós, né? Mas o que ele vai dizer, por exemplo, a questão do Antigo Testamento em Hebreus. Primeiro, obviamente,
pressupõe que Deus existe, mas não somente que Deus existe, mas que ele se revela, tá? Então você tem a autorrevelação de Deus como um pressuposto do autor aos Hebreus, Deus está se revelando no texto bíblico, tá? E não somente isso, Deus ele é soberano, porque só com um Deus que é soberano e, portanto, está controlando, governando e guiando toda a história, que é possível a tipologia. O que é tipologia? São padrões, para ser mais exato ainda, são pessoas, instituições ou eventos no Antigo Testamento que vão se repetindo, portanto, mostram uma elevação, um clímax, né? E encontra o seu clímax no Novo Testamento, Cristo, né? Especialmente Cristo aí. Isso é tipologia. Só que para ver tipologia, para ver um correspondente entre, por exemplo, templo, Cristo, igreja, um correspondente entre o rei Davi e o reinado de Jesus, e por aí vai, você precisa de um controle divino da história, porque senão a história é apenas eventos aleatórios desconexos. Davi não teria nada a ver com Jesus, o templo, muito menos com a igreja, e por aí vai, tá? Então, o terceiro pressuposto aqui é a soberania de Deus na história, tá? Um outro pressuposto muito importante é que a Bíblia hebraica, o Antigo Testamento, é considerada pelos autores hebreus palavra de Deus, portanto, palavra de Deus para toda a igreja de todos os tempos, tá? E é muito interessante que em Hebreus você tem, quando você tem a fórmula de citação do Antigo Testamento, você tem aí toda uma, em vez de falar, está escrito, o autor dos Hebreus fala, o Deus falou, ou Jesus falou, ou o Espírito Santo falou. Então está usando o texto bíblico como se fosse um discurso falado, né? Ou seja, é exatamente isso. Deus está falando atualmente aos leitores de Hebreus, tá? Ou leitores originais de Hebreus aqui, a igreja que está escrevendo, né? É, está falando através do texto bíblico. Então não é apenas está escrito, mas através do escrito Deus fala verbalmente, tá? Então esse é um outro pressuposto extremamente importante aqui do autor aos Hebreus, tá? Mas para nós finalizarmos, mais dois pontos aqui importantes da hermenêutica do autor aos Hebreus, ele vai dizer que existe uma continuidade entre o Antigo e o Novo Testamento e também uma descontinuidade entre Antigo e Novo Testamento, tá? E para isso, abram suas Bíblias em Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2, diz assim: no passado, por meio dos profetas, Deus falou aos pais muitas vezes e de muitas maneiras. Nesses últimos dias, porém, ele nos falou pelo Filho, a quem designou herdeiro de todas as coisas e por meio de quem também fez o universo. Então, qual que é a continuidade do Antigo e Novo Testamento? Só se a gente se deter aqui em Hebreus capítulo 1, é o mesmo Deus, não é como Marcião, que dizia que é um Deus no Antigo Testamento mal, e o Pai de Jesus Cristo agora no Novo Testamento que é bom, né? É o mesmo Deus, o mesmo plano de salvação, tá? O mesmo Criador do universo é aquele que tem falado ao longo de todas as eras e está falando agora para os hebreus, né? Então você tem essa continuidade teológica e histórica entre Antigo e Novo Testamento. Mas também existem descontinuidades. Ele vai apontar, no mínimo, se a gente pegar só aqui Hebreus 1 e 2, duas descontinuidades. Existe uma descontinuidade temporal, né? Então, no passado, é a primeira expressão aqui do texto traduzido, né? No passado, Deus falou aos profetas, aos pais, de muitas maneiras, né? Mas nesses últimos dias. Então, essa mudança temporal os últimos dias profetizados no Antigo Testamento já começa com Jesus. E nesses últimos dias, Deus fala pelo Filho. Então, existe essa descontinuidade temporal por conta da inauguração escatológica, do fim dos tempos, que começa com Jesus Cristo. E a segunda descontinuidade que a gente vê aqui nesse texto é uma descontinuidade formal, a forma como Deus se revelou. Então, no passado, Deus falou aos pais, pelos profetas, né? De muitas vezes, de muitas maneiras, de muitas formas. Falou através de uma porção de, por exemplo, sonhos, profecias, texto narrado, texto escrito, experiência dos autores bíblicos e por aí vai. Uma diversidade enorme de modos de fala aqui no Antigo Testamento. Mas nos últimos dias, Deus fala pelo Filho, a quem fez todas as coisas. Então, a forma agora, ela é cristocêntrica. Deus fala agora no escatom, nos últimos dias, pelo Filho.
Tudo bem, pessoal? Então, aguardem aí semana que vem, nos estudos bíblicos, vocês vão ter um dos melhores livros em inglês. Se aqui você tem uma dissertação de mestrado muito boa de um pastor português, semana que vem vocês vão ter uma tese de doutorado publicada como livro por uma estudiosa, já vou deixando aqui um mistério no ar para vocês, sobre o discurso divino do Antigo Testamento em Hebreus. Então, não percam. Ah, essa semana nós vamos ter também o Católico Reformado, nós vamos ter também, se Deus quiser, se eu conseguir gravar, né? Nós vamos ter também o Imaginário Redimido e muita coisa boa para vocês aí. Não se esqueçam de deixar o seu like, compartilhar esse conteúdo para que mais pessoas sejam abençoadas e enriquecidas aí teologicamente e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Deus abençoe vocês. Até o nosso próximo vídeo.